que bom, Gabriela, seja bem-vinda. Então, esses anos de experiência, assim, talvez eu possa contribuir com vocês, né, nas dúvidas que vocês têm enquanto administradores, futuros administradores, dentro do mundo corporativo, assim, de como as coisas fluem, né, quais são as tendências para o mercado de trabalho, das próprias empresas, porque mudou tudo agora, a partir de 2019 para cá, a gente vive uma outra realidade, né? É um outro momento que às vezes até eu mesmo me assusto um pouco diante das mudanças tão rápidas, né? Tão bruscas aí, e que a gente precisa se moldar e não temos tempo para ficar. Eu vou ver como é que é isso. Não, tu tem que fazer de forma muito rápida, porque senão já passou. Então, eu espero contribuir com vocês, né, nessa questão mais prática, mais, enfim, esclarecer aquilo que vocês acreditam ser pertinente aí para vocês, enquanto administradores, futuros administradores. Obrigada, Odete. Eu queria, em primeiro lugar, agradecer a tua disponibilidade, né? Eu concordo contigo que eu acho que se a gente tem um aluno, a gente tem que fazer com o mesmo afinco do que se a gente tivesse 20, né? Porque aquele aluno que vem, então, né, importa muito. Realmente é um momento difícil, acho que também quando começa a chegar mais o final do ano, dezembro, realmente a gente já no normal já fica cansado, né? Mas esse 2021 realmente foi um ano, né? E ainda está sendo um ano mais cansativo ainda, né? Eu particularmente, esse ano, nossa, olha, meu Deus, parece assim, espero que ele termine, porque quem sabe a esperança de 2022 maior tá muito grande, melhor, né? Tá muito grande, porque foi um ano realmente muito difícil, até questões de saúde também, olha, que ano bem difícil foi esse. Então, eu acredito que né, se eu for medir por mim, né, imagino que os alunos também estão num cansaço enorme, né? Então, eu dou um desconto para eles medindo por mim, assim, porque eu estou realmente quase que me arrastando mesmo, né, para conseguir tentar, assim, dar conta quase que do mínimo, sabe, de tão puxado realmente que foi. Eu queria, então, imensamente poder te agradecer, né, a tua disponibilidade diante de uma agenda tão cheia, né, de tantos compromissos. Agradeço aos alunos que estão presentes. A aula está sendo gravada, né, eu sempre deixo gravada. É uma escolha minha, né? Porque eu acho que, embora o curso seja presencial, ainda é uma opção minha, né? Deixo, às vezes, os alunos, por algum motivo, não conseguem estar, assistem depois. A gente pretende hoje, então, conversar dentro da disciplina de ética essa questão da ética profissional relacionada ao conselho de administração. Então, a Odete é a nossa representante no Conselho de Administração na região. Então, Odete, eu queria começar a nossa conversa, assim, né, que tu pudesse primeiro nos explicar um pouco, né, o que é o Conselho, né, vamos começar por aí, né. Tu é nossa representante, como isso funciona, né? Explica para nós, assim, desse iniciozinho, assim, o que é o conselho e como, assim, que tu é nossa representante, o que isso significa. E aí depois, então, a gente entra mais nessa parte da ética, eu acho que para a gente entender, né? Acho que se não é o primeiro, é um dos primeiros contatos que os alunos têm, né, com o conselho, né. A gente teve uma palestra alguns dias atrás com um representante do conselho também, no curso, mas não sei se esses alunos que estão hoje participando da aula assistiram essa palestra, né. Então, acho que seria bom tu trazer, né, retomar essa explicação inicial com eles. Sim. Então, deixa eu me apresentar. Então, eu sou Odete Marcante Alves, estou dentro do mundo corporativo, então, já há mais de 25 anos.
Eu sempre trabalhei com a indústria, né? A indústria, a gente acaba interagindo na questão de gestão de pessoas, de consumidor final, de produção, chão de fábrica, a questão de qualidade. Então, é um ramo, um segmento, assim, que envolve a gente em todas as áreas que um administrador vai conhecendo dentro da graduação, né? As disciplinas que são trabalhadas e que a gente, de fato, aplica aí dentro do mercado de trabalho. Eu estou no conselho já há 5 anos, 5 anos, e hoje eu estou como delegada regional aqui da seccional de Passo Fundo, né, que inclusive pega aí a região de vocês. Então, é um papel, é um trabalho voluntário, na verdade, né, estar dentro do conselho, em qualquer uma das funções que a gente exerça dentro do conselho, seja como conselheiro, como presidente, né, como delegado, enfim, é um trabalho voluntário. E o conselho, ele é um órgão orientador, disciplinador e fiscalização, então, do exercício profissional da administração. Nós temos hoje como missão do Conselho Regional promover a ciência da administração, valorizando as competências profissionais, a sustentabilidade das organizações e o desenvolvimento do país. Então, o Conselho ele está justamente para quê? É um órgão que é fiscalizador, né, que ele está fiscalizando, inclusive agora essa semana nós vamos ter os fiscais do Conselho aqui na nossa região, para visitar empresas, enfim, né, e administradores aí se estão trabalhando de forma legal ou não. Então, ele não é o Conselho Regional que vai criar leis, né, normas, regimentos, isso tudo compete ao Conselho Federal de Administração, que então é um órgão superior, e o Conselho Regional, então, tem cada estado, né, tem o seu conselho, e o Conselho Federal, então, é o que abrange todos. E aí, quem cria as leis, as normas é o Conselho Federal, e quem cria, então, fiscaliza, disciplina, né, e orienta é o Conselho Regional de Administração. Nós temos também, dentro do Conselho, a visão que é ser uma entidade reconhecida pela sociedade, capaz de assegurar a atuação plena dos profissionais de administração. E dentro dos valores, então, do Conselho Regional, a gente tem a ética, a competência, a inovação, a valorização da profissão, que é algo que a gente bate muito, que se trabalha muito nisso, e a participação, né? Então, o Conselho, ele se resume basicamente a isso. O que a gente precisa reforçar o Conselho, que eu estava falando com a Luciane aqui no início da nossa fala, ter esse contato mais estreito com os acadêmicos, fazer com que vocês possam ir conhecendo um pouquinho mais do Conselho, né, o que a gente faz, o papel do delegado, então, enquanto delegado regional, que a gente atende, dentro do Conselho nós temos as seccionais. As seccionais também, ela abrange regiões, porque não dá para um delegado atender o estado inteiro, né, e seria totalmente inviável. Então, a gente vai estreitando os laços com as universidades, com as instituições de ensino que tenham o curso de administração, para que a gente possa fazer esse trabalho, né? Porque é um trabalho de formiguinha, porque a gente quer muito trabalhar a questão da valorização da administração. Mas como é que eu vou valorizar a administração? Não é o conselho em si que vai fazer isso sozinho. Ele precisa que todos os acadêmicos dentro do curso de administração façam o seu papel, porque cada um tem um papel muito importante na construção dessa valorização e desse reconhecimento do valor do administrador dentro do mercado de trabalho, dentro das organizações. Então, cada um tem tem um pouquinho de responsabilidade para que a gente juntos consiga formar um elo mais forte, uma corrente mais forte, para que a gente possa, sim, então, lá na frente, quem sabe quando vocês se formarem, estão no 6º semestre, então já estão lá no finalzinho quase, mas ainda vamos torcer que quando vocês se formem, a administração seja melhor reconhecida pela sociedade, né, e pelas organizações.
Então, o papel do conselho é justamente a gente poder fazer essa orientação, ou seja, orientar para que os acadêmicos sejam protagonistas da sua história, entendam, principalmente, por que vocês escolheram a administração. Seria interessante se cada um, né, a Gabriela que está aí, né, aparecendo, né, e a gente está podendo conhecer ela de forma visual. Por que você escolheu a administração, Gabriela? Bom dia. Olha, no começo eu não tinha muita ideia do que eu queria. Então, quando eu me inscrevi no SISU, para te ter uma ideia, assim, foi meio que eu vi as áreas que eu tinha mais afinidade, né? Eu tinha mais afinidade com matemática, mas eu não queria algo totalmente nas exatas. E aí a administração foi por esse caminho. E aí, quando eu comecei o curso, eu também pensava que se eu não gostasse, talvez eu pudesse parar. E aí eu fiz o primeiro semestre, fiz o segundo, fiz o terceiro, e eu vi que era algo que eu queria realmente. Eu acho que a administração não só para empresas, mas ela ensina muito para a nossa vida, né? Talvez eu vá fazer outra faculdade, mas eu não quis desistir da administração porque eu vi isso, sabe? Então, eu escolhi a administração mesmo porque eu acho que foi uma coisa que se encaixou muito, assim, no período que eu estava vivendo também. E eu acabei tendo... porque eu acho que, assim, eu vejo que a administração, ela tem muita coisa exata, mas ela tem muita coisa que a gente... É muito de ter que ler, sabe? A gente tem que ler bastante, mas a gente também tem que fazer contas. Então, para mim, esse foi um dos principais motivos, assim. Muito obrigada, Gabriela. Lucas, quer falar alguma coisa? Andressa? O Lucas, ele escreveu ali, não sei se está... Sim, eu estou vendo. Vou abrir aqui agora, deixa eu só... Aqui, isso. Escolheu a administração porque acredita que é uma área cheia de possibilidades e oportunidades. Muito boa resposta, Lucas. Laura, seja bem-vinda. A resposta, tanto da Gabriela quanto do Lucas, ela é bem pertinente. Tudo bem, Andressa? Quer responder aí por que tu escolheu a administração? Bom dia, tudo bem? Bom dia. Na verdade, a administração, ela caiu para mim porque eu estava como jovem aprendiz no Sicredi e a administração era uma das faculdades que era pré-requisitos, que oportunizava dentro da cooperativa. Então, eu iniciei ali e no decorrer eu vi que a administração, se eu não der certo no Sicredi, a administração é importante em qualquer empresa, em qualquer lugar para se trabalhar, né? E até para iniciar um negócio, como na família agora estamos iniciando um negócio, já caiu para mim a parte da administrativa, né? Então, basicamente caiu no meu colo, mas talvez, né, era para ser para mim, né? Porque realmente me adaptei muito à faculdade de administração e reconheço ela como muito importante. E eu até queria pedir desculpa que às 8h30 eu estou indo trabalhar, eu escolhi essa matéria como extracurricular, né? Então eu vou continuar ouvindo, mas eu só não vou poder ficar com a câmera ligada, então. Não tem problema, mas muito obrigada pela tua participação, né? E pela tua explanação aí da tua escolha. Obrigada. Então, eu acho que tanto a Gabriela, o Lucas, né? Todos falaram na questão das possibilidades que a administração permite. Então, eu também eu escolhi a administração por opção mesmo, né? Eu já tinha a empresa, já estava no mercado de trabalho gerindo aí, fazendo a gestão de uma empresa já há mais ou menos 10 anos, e aí eu senti a necessidade de melhorar essa questão de gestão, né? Porque todas as dificuldades que eu encontrava, eu me deparava que o problema estava na gestão. Então, eu fui fazer a administração e fiquei encantada com a profissão e defendo profundamente esse curso, porque ele é justamente isso, assim, ó, se você vai se formar e você tem N braços aí para você escolher, você pode identificar durante o curso qual é a área que você mais se identifica,
qual é a área que você tem uma aptidão maior, e aí você vai se especializar nela. Não precisa necessariamente você se formar e ser um administrador gerindo uma empresa própria, né? Tu pode trabalhar para uma outra empresa levando esse conhecimento e você vai ser um profissional com diferencial. Tu pode se especializar numa área, né, específica de marketing, de gestão de pessoas, que agora são áreas que estão sendo muito demandadas. Então, ela te oportuniza, né, várias alternativas que um outro curso talvez te deixe limitado a algo específico. Então, a administração, além da gente poder fazer o entendimento que a questão de planejamento, de métricas, né, de organização, isso é essencial em qualquer área da nossa vida, em qualquer tipo de trabalho. Então, a gente vê, às vezes, consultórios médicos, odontológicos, enfim, que sofrem muito nessa questão de planejamento, por quê? Porque eles não têm esse conhecimento, né? Eles não vivenciaram essas técnicas aí que a administração proporciona. Então, a escolha, muitas vezes as pessoas, alguns acadêmicos, eles me dizem, eu escolhi a administração porque eu não sabia o que fazer. E eu disse, bom, pelo menos eu vou te dizer que você é um cara de sorte, porque você escolheu uma profissão que vai te dar oportunidades para, né, outras alternativas. Enquanto se tivesse escolhido daqui a pouco uma engenharia, né, uma medicina, uma odonto, enfim, cursos nesse estilo que ele é mais específico. E se você não exercer, você não tem muito o que fazer com ele, né? Então, a administração ela tem essa vantagem sobre outras, né, outras profissões, justamente por esses braços que podem ser ampliados. E também a gente percebe que, como a gente, dentro da administração, a gente fala basicamente de organizações, né? A gente percebe que as coisas mudam muito rápido. As mudanças, assim, antigamente as mudanças eram muito mais lentas. Eu que já tenho lá, já cheguei nos meus 5.6, né? Então, eu já vivi um período onde tudo acontecia muito lento, as coisas para mudar de um processo para outro, para mudar, por exemplo, eu comprava uma televisão, até ela vinha um modelo novo, se passava um tempo razoavelmente médio aí. Hoje não, hoje tudo é muito rápido, você compra um aparelho de celular hoje, amanhã ele já está obsoleto. É algo assim um pouco quase que assustador. Então, o que a gente, dentro da administração, dentro do conselho, a gente evidencia muito? Que os analfabetos do século XXI não serão aqueles que não sabem ler e escrever, mas aqueles que não sabem aprender, desaprender e reaprender, segundo fala do Alvin Toffler, né? Então, essa questão que vocês precisam estar, vocês não, todos nós, né? Inclusive eu, porque essa minha experiência de 25 anos de empresa, ela não me garante nada para o dia de amanhã. Porque aquilo que eu fazia 10 anos atrás, muito pouca das coisas ainda são utilizadas. O que eu fazia em 2019 também já mudou muito. Até essa interação que a gente está fazendo, esse encontro à distância, há 2 anos atrás, a gente sabia que existia, mas não fazia parte do nosso dia a dia. Eram casos esporádicos, né? Eram situações específicas. Hoje já se tornou quase que uma rotina na vida de todo mundo. Apesar de não ser o que a gente realmente gostaria, né, Luciane? Mas se tornou uma rotina. E para as empresas é a mesma coisa. Hoje as empresários, eles não querem mais se deslocar, os fornecedores, né? Até com os próprios clientes, a gente teve que aprender a interagir à distância, através do WhatsApp, através de e-mails, através, né, de outras ferramentas aí que a gente possa estar em contato que não seja de forma presencial. Então, é preciso aprender muito, e isso às vezes se torna cansativo,
porque até o fato, vocês ter aula hoje, final de ano já, todo mundo cansado, né? Como a Luciane falou, a gente está vivendo 2020 e 2021, anos muito tensos, muito angustiantes, porque tudo é muito incerto. Então, isso causa, assim, uma ansiedade muito grande e gera um estresse. E agora, final de ano, isso, né, acaba se manifestando muito mais forte. Mas a gente tem que procurar aprender network, conversar com outras pessoas, conversar com outros empresários. Eu sempre digo para os mais jovens, à medida que vocês vão identificando o que vocês querem, o que vocês gostam, ou qual é o projeto de vida que vocês almejam para vocês mesmos, observem quem está próximo disso, quem já conquistou isso que você quer e colhe nele. Colhe nele, entenda quais são os passos, né? O que fez, como é que fez, que caminho seguiu, que métricas estabeleceu. Enfim, é uma forma de a gente poder crescer, aprender, né? E construir de forma mais assertiva. Então, o aprendizado é contínuo, né? Agora, esse ano de 2021 e 2020 também, eu acho que eu assisti, não sei, mas assim, ó, quase umas 80 palestras, né? Então, às vezes o meu filho, eu tenho um filho que tem 35 anos, e ele diz assim, mãe, mas de novo tu tá assistindo, como é que você aguenta? Mas e quando a gente tem uma empresa na mão e que você precisa entender o que está acontecendo no mercado, você tem que ouvir tudo que é relacionado, né, a pessoas, a estratégias, a posicionamento, a questão de marketing. Tu tem que ouvir tudo isso, porque tudo isso faz parte de uma empresa e a gente precisa entender. E mesmo ouvindo todas essas palestras, a gente entende que ainda não está pronto. Por quê? Porque ontem aconteceu coisas que amanhã vai ser diferente, e aí tu tem que acompanhar. Então, por isso que a gente fala muito agora, talvez você já tenha ouvido, né, a questão do mundo VUCA, e agora o mundo BUNNY, que é mais incerto ainda, né, mais frágil, porque dentro de todas toda a minha graduação e todos os cursos, os treinamentos que eu fiz de administração, a gente falava muito em riscos, né, em projeção de riscos, em incertezas, a oscilação do mercado, a oscilação da economia, o quanto isso vai impactar nas empresas. Mas em momento algum, sequer foi levantada a possibilidade de uma pandemia. A gente nunca supôs que isso poderia acontecer e que obrigasse o mundo todo a fechar as portas. Então, foi algo assim tão impactante que a gente entendeu que nós somos muito frágeis. O mercado é muito frágil, né? O mundo é muito frágil. É um vírus que surge do nada e fecha tudo, e para tudo. Então, isso começa a fazer você repensar que, enquanto administrador, você tem que estar sempre ligado, sempre entendendo o que está acontecendo ali fora, quais são as projeções que estão sendo estimadas, né? Como é que o mercado está se comportando, como é que as pessoas estão se comportando, porque isso é papel do administrador. Quando vocês chegarem dentro das empresas, sejam como funcionários, seja como, né, como proprietários, sócios, enfim, vocês precisam estar conscientes disso. E essa é a riqueza da administração, porque nenhum profissional chega dentro de uma organização com toda essa riqueza de conteúdo, né? Claro que a gente fica um pouco desapontado, e eu acredito que vocês sintam isso também na pele, que às vezes tem alguns administradores, né, ou graduados, enfim, que eles dizem, mas a gente chega na empresa e tem que trabalhar como estagiário. E eu sou formada em administração. Realmente, essa é uma construção que você vai ter que fazer pós-formação, né? E procurar ser o melhor naquilo que você está fazendo. Porque a gente, até eu estava lendo ontem, eu acho que eu separei aqui, deixa eu só ver onde é que eu coloquei isso.
da questão das habilidades, né? Até 2025, as habilidades, os soft skills mais requisitados até 2025 é justamente o que é o pensamento analítico e pensamento crítico, que é essa capacidade de analisar situações, interpretar aí os dados, né? E levar para as empresas essas sugestões, essas alternativas. A aprendizagem ativa, que é aquilo que nós falamos ali, estar sempre em busca do conhecimento e sempre em busca de se melhorar enquanto pessoa, enquanto profissional. A capacidade de resolver problemas complexos, porque cada vez mais, né, e como a gente fala aí nessa questão do mundo VUCA, da fragilidade, da ansiedade, que é isso, da não linear, hoje nós não temos, gostaríamos muito de ter uma receita pronta, que eu pudesse dizer, Gabriela, Andressa, Lucas, vocês fazem assim, 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 quando vocês se formarem, vocês sigam esse caminho. Seria ótimo, né? Seria muito fácil. É como o filho, né? Eu digo sempre que filho não vem com manual de instrução. Por mais que você leia, por mais que você se prepare, por mais que você estude, quando eles nascem, você diz, meu Deus, mas não foi isso que eu, né, que me preparei, não foi para isso que eu me preparei. Então, a questão do mercado também é assim, hoje tu não tem uma preparação, né, não existe, então é por isso que a gente diz que ele é não linear, porque às vezes tu tem que fazer 1000 coisas, abrir mão de umas, começar outras, né, e ir se adaptando aí o tempo todo. Outra capacidade é a criatividade, que eu acho que vocês também devem falar muito isso em sala de aula, né? A capacidade de liderar e influenciar, porque hoje não basta você ser um administrador técnico bem eficiente, você precisa também entender de gente, entender de pessoas, porque o segredo hoje das empresas é basicamente esse trabalho em equipe. E para fazer um trabalho em equipe, gente, não é fácil, porque você vai ter aí pessoas de diferentes posicionamentos, pessoas com características diferentes, com velocidades diferentes, e conciliar tudo isso para que eles sintam que são reconhecidos, que realmente são valorizados apesar dessas diferenças, isso é um papel do líder. E a liderança hoje é justamente a harmonia, o equilíbrio entre todas as áreas dentro de uma organização. Porque ao mesmo tempo que o administrador ele precisa saber o que está acontecendo com o financeiro, ele tem que saber como é que a empresa está sendo vista lá fora, através do marketing, através do posicionamento. Ele precisa saber como é que está a equipe, como é que ele está sendo visto pela equipe, como é que ele está interagindo com a equipe. Então, tudo isso acaba gerando aí esse, né, eu não digo estresse, mas que acaba gerando uma ansiedade maior, né? Uma das capacidades também que estão sendo requisitadas é entender de tecnologia, usar a tecnologia no trabalho, ver o que pode ser melhorado através da tecnologia, né, com a velocidade das entregas. Agora, a pandemia deixou muito claro que o diferencial não é mais as empresas venderem através da internet, venderem de forma online. A diferença é justamente o tempo da compra até o recebimento do produto. Quando vocês compram alguma coisa da Amazon, do Mercado Livre ou de qualquer uma outra empresa, vocês não gostariam que aquilo chegasse assim de forma imediata no dia seguinte? Então, a tecnologia está onde? Ela está justamente como é que se agiliza esse processo. Que eu lembro que há um tempo atrás, às vezes eu comprava alguma coisa pela internet, mas assim, era muito pouco, porque o tempo que tu tinha que esperar, às vezes passava de 30 dias, era um estresse aquilo. E hoje, o diferencial das empresas não é mais vender na internet, e sim ser ágil na questão da entrega, porque ninguém mais, se tiver que esperar 8 dias, é bem capaz de você desistir da compra. Né? Então, as empresas precisam ir se adaptando para isso daí. A inteligência emocional é uma outra característica muito forte.
porque você precisa se conhecer, você precisa conhecer como é que é as suas emoções, o que te tira do sério, né? O que te deixa bem, de que forma você é capaz de lidar com essa... como é que eu posso dizer assim, dentro da empresa tem muita tensão, tem muito, né? Então, como é que você vai lidar com isso? Você tem estrutura emocional para administrar uma empresa ou para gerir uma equipe? Então, esse autoconhecimento também passou a ser muito importante, porque a inteligência emocional hoje ela tá muito forte. E isso vem muito de encontro à questão de ética, né? Porque quando você entende como lidar com essas emoções, você trabalha de uma forma mais organizada, mais correta, mais... agora me fugiu a palavra que eu queria colocar, mas enfim, a inteligência emocional hoje ela está muito forte, a gente vê que está sendo falado muito a respeito disso, né? E eu sempre digo que hoje você contrata pela questão técnica, porque normalmente quando você contrata um colaborador, você realmente precisa que ele desempenhe uma determinada atividade. Então, se ele tiver habilidade e competência para isso, ele será contratado, com certeza. Mas o que mantém ele ali dentro não é a capacidade técnica, e sim o comportamento, né? A questão justamente de ser flexível, de trabalhar em equipe, a questão da resiliência, de você passar por aquelas coisas difíceis, mas conseguir entregar um trabalho bom da mesma forma. Então, são uma série de características que exigem hoje do profissional, de qualquer profissional, mas o administrador, muito mais, porque talvez muitos de vocês queiram estar no papel de liderança, né? Queiram ser um líder, ser um administrador, não só técnico, mas também nessa questão da liderança. Então, vocês querem me fazer alguma pergunta do que eu estou falando? Porque senão eu falo, e tu viu que eu falo bastante, e daqui a pouco eu começo a misturar tudo. Não, pode ir falando. Não sei, a Gabriela, Lucas, a Andressa talvez não possa agora, mas se quiserem falar também, podem ficar à vontade. Sim. Isso, pode ir falando, sim, se vocês tiverem alguma dúvida, né? Eu fico bem feliz aí para não cansar muito vocês. Então, eu digo que hoje, assim, a maioria das empresas e os profissionais que enfraqueceram agora nesses últimos 2 anos ou que não conseguiram suportar aí, né, as dificuldades que se apresentaram, não foi porque eles fizeram coisas erradas, mas porque eles fazem a mesma coisa que eles faziam antes dessa pandemia. Então, vocês, enquanto acadêmicos da administração, precisam ter sempre muito claro que aquilo que vocês estão aprendendo hoje, talvez quando você se forme, alguma coisa já tenha que ser ajustada, tenha que ser modificada, já tenha que ter um olhar diferente, né? Então, o segredo das empresas hoje é justamente estar se adaptando à realidade que está do momento, né? A realidade de hoje. Porque as coisas mudam muito, muito rápido, assim, e aí, às vezes, a gente quase fica meio sem chão aí. Tá muito dinâmico, né? Muito mesmo. Exato, sim. Hoje a gente tem essa questão da logística que nós falamos recém, aí a questão das entregas. Aí eu até estava olhando aqui ontem um dado que até o fim de 2022, cerca de 50% das habilidades profissionais que existem hoje serão transformadas, sendo substituídas por outras, deixando de ser necessárias ou então sendo complementadas, né? Então, até 2022, 133 milhões de novos empregos serão criados pelo fato da digitalização. Maicon, seja bem-vindo. Então, a gente vê que quando a gente começa a olhar as estatísticas, a gente começa a olhar o que está acontecendo no mercado de trabalho, a gente se pergunta, tá, eu estou me preparando para esse mundo, para essa realidade?
Pode falar. Eu estava na outra turma que eu dou, que é Planejamento Estratégico. Esses dias a gente estava rindo um pouco na aula, né? Brincando Sim. que daqui a pouco tem alguns alunos um pouquinho mais velhos que fizeram curso de datilografia. Né? Eu fiz. E que hoje em dia quem fez até tira do currículo, né? Porque Deus me livre, né? Fez curso de datilografia, né? E que naquela época era uma coisa valorizada, era importante, né? E que hoje, né, nem existe mais isso. Mas que as coisas estão mudando muito rapidamente e que as respostas que a gente tinha hoje até em aula, né, os alunos me fazem às vezes algumas perguntas e que está cada vez mais difícil responder uma pergunta também, porque hoje a maioria das perguntas que os alunos me fazem em aula, de conteúdo inclusive, a resposta é depende. É isso aí. E aí tu começa naquele depende disso, depende daquilo, e aí e isso não é só no mercado, né? Em casa também. Eu tenho uma filha de 11 anos, ela me faz uma pergunta e eu começo, depende, porque depende disso, depende daquilo. Daqui a pouco ela me diz assim para mim, tá, mas tu não me responde mais nada, porque tudo que eu te pergunto, tu me começa com depende. Mas é mais ou menos isso, porque tudo tá tão, né? São tantas as possibilidades. Então, tudo isso que tu estás falando, Odete, tem um lado preocupante, né? É uma coisa muito louca que estamos vivendo, mas por outro lado, são tantas possibilidades e tanta coisa, né? Que a gente pode olhar por um lado e dizer, nossa, tá tudo mudando tanto, é tanto desemprego, mas por outro lado, não, pode ser outra visão também. Não, é muito emprego novo que vai ter, só que vai ter esse monte de emprego para quem se preparar. Porque não são vagas de trabalho e possibilidades que vão exigir habilidades muito diferentes. Exato, por isso que a gente comentamos a recém, né? Essa questão do profissional ter essa habilidade de aprendizagem rápida, né? Estar sempre continuamente se qualificando, melhorando o seu desempenho. A criatividade, esse pensamento crítico de analisar, será que isso é assim mesmo ou dá para ser feito de outra forma? Que eu acho que isso é muito importante. Então, são essas características que o mercado vai pedir e que vocês, enquanto administradores, precisam ter essa clareza, porque se vocês forem empresários, né, e proprietários do seu negócio, vocês vão precisar de pessoas com esse perfil, com essas características. E se vocês forem para dentro de uma empresa, a empresa vai querer isso, vai esperar isso de vocês. Então, a ascensão profissional vai depender de uma série de fatores comportamentais. E isso gera uma certa ansiedade? Sim, mas acaba nos tirando da zona de conforto, né? E eu acho que você só cresce quando você sai da zona de conforto. Porque hoje eu vejo que as pessoas gostariam, assim, de não ter que viver essa ansiedade toda, assim, de ter uma coisa... eu tenho um emprego bom, que eu recebo um bom salário, uma vida mais tranquila, né? A família chega no final do dia, vou para casa, tenho minha família, vou lá para o meu sítio, vou não sei. Mas isso é uma realidade que não existe. E se você quiser viver dentro dela, você vai ficar para trás. Não, isso é fato, não tem, né, o que fazer. Então, essas características, essa coisa do depende é muito válido, porque assim, depende do momento presente, depende de onde você está inserido, depende das pessoas que estão ao seu redor, né, da forma que elas pensam, de você conseguir que eles pensem todos na mesma página, coloque todos na mesma página. Eu assisti uma palestra agora esses dias que eu fui para Aracaju. Essa palestrante era a Lisha, era o nome dela, ela é norte-americana e ela veio de Orlando. Então, ela falou justamente isso, né? Do que é para fazer, digamos que é importante hoje dentro das organizações, né? É ser proativo, não ficar esperando que as coisas aconteçam, mas ser você ou dar o primeiro passo. Se conectar com o cliente, com parceiros. E essa questão de parceria,
hoje ela é muito forte, porque até um tempo atrás, quando eu comecei a trabalhar com empresa, cada um tinha o seu negócio e às vezes um não falava para o outro empresário o que estava fazendo, né? Porque, meu Deus, ele vai me copiar, ele vai, né? Não era assim, Luciana, era bem assim, tudo era em segredo. Hoje não, hoje a gente precisa da parceria, a gente precisa daquela empresa que faça algo similar ao teu, ou que faça um componente que você usa. Você precisa trabalhar em parceria, porque senão sozinha você já fica perdido no mercado, né? Então, isso também é algo bem específico. A questão das expectativas, hoje a gente precisa trabalhar muito a questão da expectativa, a gente precisa surpreender os nossos clientes. E aí, como é que você faz isso? Então, é um trabalho, assim, cansativo, mas é um trabalho diário, que tu tem que entender, conhecer as pessoas, pesquisar dados, como é que é o comportamento dos clientes, como é que é o comportamento das pessoas, o que elas fazem, do que elas gostam, para onde que elas viajam, de que forma elas consomem, enfim, todos esses dados são necessários para que uma empresa possa realmente criar a tal da experiência, que hoje se fala tanto na experiência, né, que o consumidor, a empresa, mas tu precisa de todos esses dados. Então, diante dessas mudanças todas e diante dessas incertezas, a resposta é depende. Tudo vai depender. Depende da tua disposição. Então, eu sempre digo assim para todos os acadêmicos da administração, ser administrador, ser empresário, gestor de uma empresa, não é um trabalho fácil. É um trabalho bem complexo, sabe? Que exige, assim, muita dedicação, muito jogo de cintura, muita flexibilidade, exige muita paciência. Então, eu sempre digo assim, se pergunte para você mesmo, eu estou disposto a isso? É isso que eu quero? Então, não que vocês não possam usar esse conhecimento em outra área. Então, eu digo assim, quando a pessoa sente que ela não, que isso não é para ela, que essa dinâmica toda, ela vai usar isso e vai construir a sua trajetória profissional dentro de uma outra organização. E vai levar esse conhecimento, vai levar essa expertise e vai construir ela numa organização. Mas eu digo que 80% dos acadêmicos aí, os administradores, eles acabam abrindo o seu próprio negócio, porque o empreendedorismo, ele é o caminho mais rápido para você crescer, é o caminho mais rápido para você ter a sua autonomia financeira. Então, eu sou muito a favor do empreendedorismo, porque eu acredito que o empreendedorismo, ele, inclusive, ele diminui os problemas sociais que a gente tem no mundo hoje, principalmente para as mulheres, né? Porque, quer queira, quer não, a gente ainda tem um preconceito muito grande por ser mulher, principalmente dentro do mercado corporativo. Então, eu tenho uma empresa de estofados, a gente faz sofás personalizados e é um segmento que ele é mais considerado masculino. Normalmente são homens que administram empresas desse modelo, né, desse segmento. E aí a gente sofre com a questão dos funcionários, né? Tu tem que se posicionar, às vezes tu tem que ser um pouco mais dura, porque senão você não consegue o respeito que é necessário. Então, a mulher ainda sofre hoje, ela é discriminada no mercado de trabalho. E o empreendedorismo faz com que a mulher tenha a sua própria autonomia financeira, que tenha a sua independência financeira, né? Que ela possa construir a sua vida do jeito que ela quiser. Porque eu acredito que a mulher pode ser tudo aquilo que ela quiser ser, né? Então, através do empreendedorismo, é muito mais fácil, assim, a gente reduzir. Porque muitos dos problemas sociais na questão da mulher que a mulher, às vezes, ela depende do marido ou depende do pai, aí ela tem filhos, ela não tem muita opção de dizer assim, isso aqui não tá bom, eu vou embora, tá? Mas vai embora para onde? Se não tem casa, não tem trabalho, né? Não tem como se autossustentar, ela acaba se conformando com aquela situação. Então, o empreendedorismo ajuda muito. E quando você tem
a técnica da administração, meu Deus, a probabilidade que dê certo, assim, é muito grande, né? Muito maior. É bem maior. Luciane, quer colocar alguma coisa? Não, acho que tu pode continuar. Tu estava, talvez para a gente nortear um pouco, né? Tu estava falando que tu é representante do CRA, né? Na seccional de Passo Fundo. E aí, talvez tu pudesse explicar um pouquinho mais para nós, né? Há quanto tempo que tu é representante e como é que o CRA está dividido, né? Que ele a sede é em Porto Alegre, mas que é em todo o Brasil, alguma coisa nesse sentido que poderia explicar. Sim, eu estou já há 5 anos dentro do Conselho Regional, eu faço parte também da Associação dos Administradores do Planalto Médio, que é a seccional nossa, é Passo Fundo, e estou agora há 1 ano e meio, mais ou menos, 1 ano e meio que eu assumi como delegada regional. Então, como delegada regional, a gente faz o papel de identificar as empresas que nós temos na região, se elas estão registradas, se tem profissional de administração atuando sem registro, né, sem estar. Então, a gente não faz autuações, porque isso é papel do fiscal. Mas, como delegada, a gente vai identificando e vai pedindo que se faça, né, uma vistoria, que se faça uma análise para ver como é que está essa situação. O Conselho Regional, ele tem, como eu falei, nós temos o Conselho Federal, que ele está situado em Brasília, e nós temos os conselhos regionais. Então, nós temos o Conselho Regional da Bahia, do Espírito Santo, né, do Rio Grande do Sul, que é o qual eu faço parte. E dentro dos conselhos regionais, nós temos as câmaras. Então, tem a Câmara do Empreendedorismo, das micro e pequenas empresas. Nós temos diversas outras câmaras que daí elas trabalham assuntos específicos da área. E nós temos também as seccionais. Então, as seccionais é o quê? O estado é dividido em regiões e cada região, então, tem uma seccional. Para que fique mais fácil da gente ter esse contato aí com as instituições de ensino, com os administradores. Então, a gente encaminha, através da seccional, a gente encaminha solicitações de registro, né? Faz essa interação com as instituições, então, para trazer um profissional, né, um representante do Conselho Regional para dentro das instituições de ensino, para conversar com vocês. Então, a gente tem esses braços, né? Então, tem o conselho, tem as seccionais, tem as câmaras, e cada um vai atuando mais dentro de cada segmento, assim, de cada área. Recentemente, o Conselho Regional disponibilizou, então, um curso de formação de consultores, que a gente chama de multiplicadores do conhecimento para micro e pequenas empresas. Então, nós temos aí um grupo que é formado em torno de 60 administradores. Esses administradores, então, prestam consultorias para as empresas. E agora, nesse período de pandemia, a gente está fazendo todo esse trabalho de forma gratuita, justamente para que a gente leve para as empresas, né, um pouco do Conselho Regional e um pouco do suporte que o Conselho pode dar, então, para essas empresas, né? Para essas empresas aí. Odete, e assim, esse registro, né, do administrador que tu estava falando, tu podia falar um pouco do registro, como é que funciona, como é que faz o registro, o que isso significa, né, para o administrador? Sim. Na verdade, eu costumo dizer assim, ó, que o administrador é mais ou menos como você fazer aqueles testes de carteira de motorista. Você faz as aulas, você faz o teste psicotécnico lá, psicológico, faz os testes físicos, teóricos, enfim, os exames médicos, tu faz todo esse processo para você aprender as aulas teóricas, para aprender a dirigir. Você aprendeu a dirigir, você está apto a dirigir, você conhece todas as manobras, os sinais de trânsito, né? Você fez todos os testes, porém, se você não fizer o teste em si, receber a autorização para você dirigir, não receber a carteira de motorista, você não está apto a dirigir. Se você dirigir, você está fazendo isso de forma ilegal
pode ser autuado, pode ser multado. E o registro profissional, ele é basicamente isso daí. Você estuda, você entende o que é administração, né? Você faz todo esse processo, e lá no finalzinho, se você não se registrar, você não é um administrador, você é apenas um bacharel em administração. Ou seja, você não está apto a exercer atividades relacionadas à administração. Se você fizer isso, você está fazendo de forma ilegal. E aí, quando se receber um fiscal, por exemplo, ele vai analisar e ele vai identificar que você está exercendo a tua profissão de forma ilegal e você será também autuado e multado. Então, o registro, ele é o que você pode, a partir do registro, você pode dizer, eu sou administrador. Eu estudei para isso, eu me preparei para isso e eu, de fato, sou administrador. Mas esse só é válido, né? Essa colocação, digamos, só é válida mediante o registro profissional. Hoje, para ti se registrar, é extremamente fácil. Para quem está fazendo a graduação, lá no final, provavelmente lá no último mês de aula, alguma coisa nesse sentido, assim, no finalzinho do semestre, o Conselho Regional vai até a instituição, né, leva todas as informações, apresenta toda a documentação que é necessária para que você encaminhe o seu registro e você receba, no ato da colação de grau, você já vai receber o teu registro. Fazendo isso, o primeiro ano que você se registra, você é isento de anuidade. Então, a partir do segundo ano, aí sim, aí você vai ter uma anuidade. Essa anuidade hoje, ela está em 432, mas se ela é paga antecipada ali num determinado período que é estipulado, ela tem um desconto. Então, esse ano aqui de 2021, a gente pagou em torno de R$385 de anuidade do registro profissional. Então, se você dividir esse valor em 12 meses, você vai ver que é muito baixo a questão de você ter um registro profissional. E o registro profissional, ele é uma identidade, tu pode usar como identidade profissional, né? E ele te habilita, então, a você ser um administrador, de você estar atuando em cargos de gestão, de você estar atuando nas áreas que são específicas da administração. Caso você não queira fazer o registro de imediato, você tem 6 meses para se registrar e, de qualquer forma, você continua sendo isento lá no primeiro período, né? Aí, a partir do 6º mês, daí vai ter, encaminha também a documentação, né? O processo é praticamente o mesmo, só aí você já passa a ter a contribuição aí da anuidade sobre o registro. Mas todas essas explicações, assim, né, o detalhamento, a documentação que é necessária, tudo isso vai ser informado, então, lá no finalzinho do semestre, né, último semestre do curso de vocês. Sim, mas acho importante eles saberem já que existe, né, esse conselho, sim, porque muitas vezes, né, a gente ouve muito falar, existe o conselho dos advogados, existe lá dos médicos, né, e esses são os mais fortes e mais conhecidos, e muitas vezes nós, administradores, e os alunos não conhecem, né, não sabem, né, mas não, nós temos também um conselho que luta pela valorização e reconhecimento da nossa profissão, e o fato da gente ter, então, um registro, eu acho que também é um aspecto importante para a valorização também da nossa profissão, né? Sim, acho que isso é um aspecto importante, e acho que isso não deve ser só falado e colocado só lá no momento da formatura, né, Odete? Eu acho que os alunos... Sim. Eu acho que isso a gente tem que falar e trazer a importância disso e que se entenda isso no curso inteiro, né? Eu acho que a gente está estudando isso tudo para exercer a atividade, né? Então, principalmente no momento que tu assina como administrador, aí sim, né? Tu é obrigado a ter, né, o registro. Sim, com certeza. Com certeza, e eu acredito, assim, eu acredito muito na questão do registro, porque
se eu quero ser reconhecida enquanto profissional da administração, se eu quero que o mercado de trabalho reconheça que eu estudei, que eu me preparei, que eu estou apta a fazer um trabalho diferencial dentro das organizações, se eu quero que as organizações entendam que o administrador tem que estar lá dentro, ele não precisa ser um empresário, mas o empresário precisa contratar um administrador para fazer a administração do seu negócio. Então, se eu quero que esse reconhecimento venha, porque eu dediquei 4 anos da minha vida, do meu tempo, né, dos meus recursos para me preparar para isso. E lá no final, nem eu mesmo reconheço a minha profissão, como é que eu posso esperar que o mundo lá fora reconheça? Então, o registro profissional, ele faz o quê? Faz com que você bata no peito com orgulho e diga, estudei, me preparei para isso e quero que isso seja reconhecido, né? Mas essa construção, ela depende, como nós falamos lá no início, do protagonismo de cada um de vocês, daquela pequena parcela de cada um de vocês em defesa da profissão e do curso que vocês escolheram. Acho que uma atuação importante também do conselho, que vale destacar, Odete, que eu percebo isso assim desde dos meus tempos assim de formação, né, que há mais tempo atrás a gente via muitas vezes concursos públicos, né, em que o conteúdo do concurso era basicamente a administração e tu ia ver na exigência do concurso era qualquer nível superior. Né? E isso acontecia muito, ainda acontece, mas não tanto, né? E aí o conselho começou a observar isso, né? E começou a dizer, opa, isso não, isso aí é o que vocês querem não é um cargo, né? Para qualquer curso de graduação, que vocês querem um administrador. E a partir de um tempo para cá, então se percebe mais concursos solicitando, então, administradores, né? E eu acredito, né, que uma das... assim, né? Claro que tem todo um contexto em cima disso, mas uma das coisas que favoreceu isso é a atuação do conselho. Concorda comigo, Odete? Concordo plenamente, inclusive que vem de encontro a isso que tu está falando, a Luciane. Nós estamos dentro do conselho, a gente está fazendo um trabalho junto ao poder público dos municípios, né, para que o próprio município, por exemplo, lá, o prefeito, enfim, a Câmara de Vereadores, instituam, porque é a partir deles que eles conseguem fazer, instituam leis que, por exemplo, empresas que são... para que empresas possam participar de licitações, elas têm que ter obrigatoriamente, e que façam parte, né, da administração, que elas tenham obrigatoriamente um administrador dentro do seu quadro de pessoal, né, ou que o proprietário, enfim, seja um administrador. Porque quando existir essa lei dentro do município, a gente vai construir um passo a mais. Por quê? Porque hoje tem uma empresa que participa de licitação, ela não é cobrada de nada, então ela é uma empresa que está lá, vai participar. Mas no momento que tiver uma lei que exija que essa empresa tenha presente ou o administrador ou o responsável técnico da administração, né, ela possa participar, do contrário, ela não participa. Então, a mesma coisa para áreas que é no que tu estava falando, né, para exercer atividades que são relativas à administração, a pessoa tem que ser formada em administração, ela tem que ter o registro profissional de administrador. Então, essas coisas não é fácil, porque dentro do setor público a gente acaba impactando assim com muitos interesses, e você sabe que o público é assim, né? São muitos interesses que precisam... que devem, entre aspas, serem preservados, porque tem questões políticas, tem uma série de fatores, mas o conselho está, como se diz assim, ó, ele está indo pelas beiradas, né, para que a gente possa ir amarrando essas situações e que, a partir de um determinado momento, naquele município que abraçou a causa, né, e defende aí a administração,
sejam criadas algumas leis em benefício do administrador. Porque se você parar e analisar, por exemplo, uma empresa de construção civil, se ela for participar de uma licitação e ela não tiver o responsável técnico, ela não participa, ela não está apta a participar. Então, por que uma empresa pode participar se ela não tem administrador, se ela exerce aí as atividades, né? Que praticamente todas as empresas têm toda digamos, essa técnica da administração inserida dentro delas. Então, são coisas que o Conselho agora está trabalhando nesse sentido. Então, eu, enquanto delegada, estou articulando com o poder público aqui da minha cidade, da minha região, aqui onde a gente está atuando, para que a gente sente assim, uma certa resistência, né? Mas, enfim, estamos caminhando, né? Estamos indo, enquanto conselho, buscando essa valorização para o administrador. Odete, e ainda em relação ao registro, é só o formado em administração bacharelado que tem direito ao registro ou outros cursos também? Porque existe o curso técnico em administração, sim, tem alguns tecnólogos também. Eu queria saber se esses cursos formados nesses outros sim, cursos também podem ter registro. Pode ter registro, sim. Hoje a gente tem uma... como é que eu digo assim, tipo, como se fossem categorias, assim, né? Se abriu, assim, por exemplo, tecnólogos, né, em administração ou processos gerenciais, que às vezes não é o curso de administração, mas são processos gerenciais, todos eles podem ter o registro. A única diferença é que o tecnólogo, ele responde como técnico, ele não responde por todo o processo de gestão como o administrador. Então, hoje, por exemplo, o registro de um tecnólogo, ele tem um valor diferenciado também, porque ele não está, digamos, apto para exercer todas as funções da administração, porque ele não se preparou de forma, né, intensiva todas elas. Mas é registrado também, tem registro de administração. Inclusive, o meu esposo é formado, é tecnólogo, né, em processos gerenciais, e ele é registrado, sim, pelo Conselho. Uhum. E aí, dentro do Conselho, então, a gente tem um código de ética do administrador. Sim. Sim, nós temos o código de ética do administrador, que é o... que faz parte aí, né, de todo esse... digamos assim, né, com essa questão de responsabilidades e que o administrador deve ter, né? Tem o código de ética, tem a questão dos fiscalizadores, tem a questão do registro profissional, tem, enfim, a gente tem aí uma série de atividades, de funções aí dentro do Conselho. Por exemplo, se acontecer, né, eu como administradora registrada, né, se eu sofrer dentro da empresa ou dentro da minha atividade profissional alguma situação, né, que eu me sinta lesada de alguma questão ética, principalmente em relação a algum colega administrador também, ou em relação a alguma empresa, eu posso vir a fazer uma denúncia no conselho, né, e o conselho, né, pode vir a fazer talvez não seja essa a palavra mais correta, Odete, me ajuda, mas não é uma investigação, mas através o código de ética, ele me ampara, né, vamos dizer assim, né, então se algum colega ou se alguma empresa, né, agir de alguma forma antiética, né, não ética em relação à minha atuação profissional, né, eu posso vir a fazer, né, e aí através desse processo, né, dessa denúncia, então, se o profissional que agiu de forma incorreta, né, ele pode vir a ser punido, né, o próprio Código de Ética prevê ali algumas punições, né, ele pode receber uma carta lá, né, com punição, até em casos mais severos, o profissional pode vir a perder o registro,
né? Então, Sim. a gente tem todo o próprio conselho, né? Traz todo essa previsão e ali no código de ética. Então, esse é um dos trabalhos que os alunos vão fazer agora, né? Dentro da disciplina, é uma leitura desse código de ética e uma análise disso, né? Para que a gente possa, então, também fazer uma análise disso, né? O quanto essa questão ética ela é importante dentro da nossa profissão, né? Porque o que eu falo muito nessa disciplina, mas eu acho que isso cabe em todas as disciplinas e na nossa profissão, no dia a dia e no geral, né? Odete, não adianta também tu ter conhecimentos técnicos importantes e tudo mais, se tu não tiver essa habilidade de tratar com as pessoas e no dia a dia e no mercado, e tu não ter essa habilidade, não sei se seria o mais adequado, mas essa questão ética, isso, se tu não tiver isso, tu não te mantém no mercado. Não, isso é verdade, assim, e é justamente essa questão que a gente fala, né, que o código de ética, na verdade, ele é o cuidado com a conduta das pessoas dentro da profissão, né? Eu digo que é o zelo que se faz necessário para estabelecer regras, orientar quanto à postura do profissional. Então, eu acredito que, e a gente orienta, né, como o Conselho Regional, ele é um orientador, então a gente orienta que qualquer atitude, qualquer comportamento que fuja ao código de ética, que não esteja coerente com a postura esperada, com as regras, né, que regem as condutas do profissional, sejam levadas ao conselho para que, a partir do conselho, se tome, então, as medidas necessárias, que se faça essa avaliação, que se faça esse estudo, digamos, né, para ver se o que pode ser feito em relação àquela situação. Porque eu digo que, eu resumo o código de ética numa frase que diz que a ética é você fazer as formas corretamente, independente de se alguém está vendo ou não. Mesmo que ninguém esteja vendo, a gente tem que fazer as coisas de forma correta, porque isso é o mínimo que se espera de um profissional de administração, já que o profissional da administração ele vai para dentro das organizações e compete a ele, sim, né, fazer com que esse trabalho seja bem feito, seja feito de forma correta, e que se zele aí pela conduta, pela postura do profissional, para que a gente minimize os impactos que a falta de ética hoje, né, nas organizações e na economia aí, estão causando em todos os indivíduos, porque cada um de nós, de certa forma, está sendo afetado, né? Então, a ética é algo que ela está em nós, né? Ela está dentro de mim, ela está nas minhas ações, nos meus preconceitos, nos meus comportamentos. Então, isso é algo que, digamos, é inerente do ser humano, né? A gente fazer as coisas com ética é fazer as coisas de forma correta. Nem sempre aquelas regras, aquelas normas é aquilo que eu gosto, mas eu, como cidadão, eu preciso respeitá-la para o bem coletivo, para o bem comum. Então, hoje a gente vê que essa questão do coletivo, ela não está tanto em evidência, né? Hoje é muito interesse pessoal, interesse particular, e isso acaba indo de encontro à falta de ética, porque no momento que, estando bom para mim, e eu não me importando com o coletivo, eu não estou sendo ético, principalmente enquanto administrador, porque aí se eu estou dentro de uma empresa, fazendo a gestão dessa empresa, e eu estou preocupada com o meu bem-estar, que seja bom para mim, que seja bom para, digamos, para os negócios da empresa, mas não está sendo bom para os meus colaboradores, eu não estou sendo ética, porque eu não estou trabalhando de acordo com aquilo que está, né, previsto e aquilo que se subentende aí de sociedade. Então, a ética é algo que tem que estar dentro de mim, assim, no meu comportamento. Como é que eu me reporto às pessoas que são diferentes de mim? Como é que eu me reporto com pessoas que têm instrução diferente da minha? Então, tudo isso vai repercutir
dentro das empresas, né, dentro da vida em sociedade. Então, essa questão, o conselho, ele orienta muito isso, justamente assim, você percebeu, porque os maiores fiscais somos todos nós, cada um dentro do seu espaço, cada um dentro do seu ambiente. Se eu estiver comprometida com a ética profissional, com a ética comportamental e pessoal, no momento que eu percebi que algo não está em acordo com essas normas, eu tenho o conselho para me reportar. Eu vou ao conselho e faço o relato disso. E aí o conselho que vai fazer toda essa eu não digo vistoria, né? Mas toda essa análise aí em relação a esse tema abordado. Eu acho que isso é uma questão bastante importante, né? Que se tenha conhecimento disso, né? Que os alunos conheçam isso, que isso seja divulgado, né? Que todos saibam isso. Sim. Né? Acho que é de extrema importância esse tema, esse assunto, acho que na atualidade mais ainda, né? A gente precisa entender isso, né? De que a gente precisa fazer a nossa parte, mas que a nossa parte ela é importante para o todo, né? E que a gente não precisa e não pode, né? Colocar a nossa parte como mais importante do que as outras, né? Isso está uma coisa muito complexa e muito difícil nos dias atuais, né? A gente está sofrendo uma crise, né? De egoísmo, não sei exatamente de que, assim, nesse momento, assim, tão difícil que a gente está vivendo, e isso está aflorando de uma forma enorme, né? E aí a gente vê, então, que essa questão ética, então, ela está permeando todo isso, e acho que essa discussão, ela é muito importante. Eu acho que a gente precisa abrir os olhos para isso, né? E com principalmente certeza dos nossos jovens e do nosso futuro, que são eles, né? Eu digo assim nas minhas aulas, que nessa turma eu falei isso semana passada e digo de novo, né? Eu sou uma pessoa muito esperançosa, né? Eu acho que a gente pode perder tudo menos a esperança, né? Porque senão a gente não levanta mais de manhã também, né? E a minha esperança sempre está neles, né? Porque eu acho que é eles que vão fazer a diferença. Quando eles chegarem nas empresas e eles estiverem na gestão, eles vão decidir diferente. Exato, né? E com certeza, eu digo que além digamos, através do Código de Ética da Administração, que ele na verdade, ele é um norte, né, que vai conduzir aí que vai ditar aí os deveres, né, a conduta do profissional da administração na sociedade e combater aí isso que tu fala, né, esses jovens, eles vão ter um preparo muito maior, e eu digo que a pandemia, ela também ajudou muito, porque a pandemia, ela acentuou muito essa questão da falta de ética, da falta de comprometimento, dos maus comportamentos, digamos, né, da má gestão dentro das organizações, a gestão financeira, a gestão de recursos humanos, enfim. E esses jovens, eles estão percebendo isso, eles estão sentindo que as coisas não podem ser nesse formato e que a gente precisa muito deles para que eles renovem essas gestões, que eles renovem essa estrutura e a gente tenha, assim, a oportunidade de vivenciar um mundo mais justo, mais humano. Claro que eu digo, a função das empresas é gerar lucro, elas precisam da lucratividade para elas serem sustentáveis, mas que seja feita de forma correta, que seja feito de forma justa, porque a gente olha ao redor e você vê quanta gente passando fome, quanta gente passando necessidades, e aí a gente vê que a conduta de alguns atores aí da nossa economia deixa muito a desejar e acaba contribuindo para que essa falta de recursos, né, para o mundo, para o cidadão, se acentue mais ainda. Então, esses jovens, eles são a nossa esperança, sim, porque são vocês
que estão vivenciando isso, vocês estão percebendo que a coisa não é por esse caminho, que existe sim a possibilidade da gente trabalhar, ganhar dinheiro, construir carreira, né? Ter o seu reconhecimento, mas de uma forma sustentável, de uma forma justa, né? E é isso que a gente quer, é isso que a humanidade está querendo. E a gente espera isso dessa juventude que está chegando aí, né? Cheia de energia, cheia de criatividade, cheia de habilidades que nós, mais velhos, a gente tem dificuldade de executar aí. Eu concordo, eu acho que é por aí. Não sei, Gabriela, demais colegas têm alguma pergunta? Andressa, Maicon, Lucas, alguém quer colocar alguma coisa, quer contribuir, quer alguma dúvida, alguma, né? Estamos aí para isso. Nesses encontros virtuais, assim, né, como a gente estranha ainda, né, 2 anos praticamente assim, mas ainda fica tudo estranho ainda, né, os alunos ainda também ficam nessa, né, e nesses momentos que eu sempre gostei de convidar o pessoal para vir nas minhas aulas e tudo, então aí a gente sempre se organiza, aí a gente tem um presente para dar para a pessoa, né, aí a gente dá um abraço, a gente faz alguma coisa, e aí agora, aí também eu brinco, né, que eu sempre fico me sentindo assim, que as minhas mãos ficam assim, parece que eu não sei o que eu vou fazer também, né, a gente fica ainda, né, todo esse tempo ainda, mas a gente ainda não consegue saber como lidar, né. Outra coisa também que eu sinto muita falta ainda nesse tempo, né? Quantas vezes eu sempre gostei muito de fazer visita técnica com os alunos, né? E aí tu me fala, né, Odete, que tu tem então essa empresa, e aí eu já fiquei pensando, nossa, como deve ser legal, já fiquei pensando, vou pedir para ir lá para fazer uma visita, porque não é longe, né? Passo Fundo é perto, a gente poderia ir lá 1 hora, né? Mas não dá ainda para eu pedir para ir lá. Então, como a gente ainda não se acostumou e tem tanta vontade de voltar, né? Claro que muitas coisas boas, acho que a gente evoluiu bastante aqui nessa turma, temos alunos, né, que nem são daqui, né, que não estariam participando se não fosse essa possibilidade também, e muitas outras oportunidades a gente se aventurou em função de tecnologia, né, em função da pandemia, então nem tudo é tão ruim assim, mas a gente ainda sente falta, né? Queria poder nesse momento te agradecer e poder te entregar pelo menos um mimo, né? Alguma coisa nesse sentido. E aí a gente vai se encaminhando para o encerramento e sempre fica faltando alguma coisa, né? Mas queria muito antes de encerrar, né? Ver se o pessoal quer fazer mais alguma pergunta. A Gabriela, principalmente, que interagiu mais, assim, tu já conhecia alguma coisa mais do CRA, Gabriela? Já tinha participado de algum evento, alguma coisa do CRA ou ainda não? Não, mas assim, o que os professores comentavam com a gente, né, que no final a gente teria que fazer esse registro, e aí depois de um tempo a gente precisaria pagar. E até uma coisa que surgiu entre os alunos, né, mas por que pagar? Tipo, por que a gente precisa? E aí eu acho que agora ficou bem mais claro isso, né? Que até eu acho que às vezes tem um pouco de receio dos alunos, né? Depois daquele período ali, por conta desse registro. Mas a minha parte está bem tranquila. Assim. Eu acho que a Gabriela fez uma colocação bem importante, assim, que é muito comum a gente ouvir isso, né, dos acadêmicos, e por que pagar o Conselho Regional, né? Então, é aquilo que eu falei para vocês, o nosso trabalho enquanto delegados, enquanto conselheiros, né? Então, tem o presidente, vice-presidente, tem os conselheiros, tem os delegados, tem os responsáveis pelas câmaras, enfim, é uma série de pessoas que atuam de forma voluntária dentro do Conselho Regional. E aí, eu sempre bati muito nessa tecla dentro do Conselho para que a gente possa levar essas informações para os acadêmicos, né, para que eles tenham, assim, o entendimento de como funciona o Conselho
E por que você paga uma anuidade, né? Primeiro, porque normalmente é aquela coisa assim, tudo que é gratuito não é valorizado. Às vezes assim, isso aqui é de graça, esse curso é de graça, eu vou, se dá eu vou, se não vou, porque eu não investi nada, né? Não tenho nada. Então, um pouco a gente tem que pensar um pouquinho nisso também. Mas o Conselho Regional, as pessoas que estão atuando dentro do Conselho, elas estão o tempo inteiro se locomovendo para ir buscar ideias, né? Por exemplo, vai em outro estado, em outro país, ver o que está acontecendo lá, o que está sendo feito que é bom para a profissão do administrador, da administração, para trazer. Eles estão se deslocando em tempo integral na questão da fiscalização pelo estado todo. Eles estão buscando ideias de qualificar os administradores para que eles possam atuar e se ramificar dentro do nosso estado, levando para as organizações essa relevância que é o administrador dentro das empresas. Então, eles estão o tempo inteiro se mobilizando para que a profissão seja reconhecida, que a profissão seja valorizada, e a gente precisa unir forças, né? Então, eu percebo assim, que alguns outros conselhos, por exemplo, a OAB, os contadores, são conselhos mais fortes, mais unidos, e que eles defendem com unhas e dentes aquele curso que eles, né, aquela profissão que eles adquiriram. E nós, administradores, levamos meio flauteado, assim, tem uns que vão, de cada, digamos, 10 formandos, tem 3 que se registram, os outros 7 não. Então, a gente precisa fortalecer mais isso daí, porque tudo, a questão do pagar é que, na verdade, tudo gera custo. Hoje, para você imprimir ou fazer um registro, você tem custo, você tem impressão, você tem uma série de fatores envolvidos e que não daria para acontecer se não tivesse, né, os recursos que advêm aí das anuidades. E como eu falei, se você dividir essa anuidade de R$380 aí por 12, vai dar um valor extremamente baixo, que se a gente parar e pensar, principalmente os meninos que gostam de uma cervejinha no domingo, né, com a turminha e tal, nossa, dá para bem tranquilo aí, né, não é algo que vai onerar muito, e que realmente vocês estão contribuindo para que a profissão da administração se fortaleça cada vez mais. E também o CRA tem uma sede, né, em Porto Alegre. Sim, a sede, o Conselho Regional de Administração a sede é em Porto Alegre, e as seccionais, então, são regionais, né? Então, cada uma, deixa eu ver se eu pego aqui, porque eu não lembro de cor, mas eu devo ter aqui as seccionais. Nós temos 9 seccionais, então a gente tem, na verdade, são 11, que tinham 2 postos avançados, mas agora eles se chamam seccionais também. Então, os conselhos regionais, eles têm representatividade, né, em todo o Brasil, e é composto, então, pelo Conselho Federal, pelos conselhos estaduais e os representantes, então, em diferentes cidades. Nós temos a seccional de Caxias do Sul, de Ijuí, de Novo Hamburgo, de Osório, de Passo Fundo, Pelotas, Santa Maria, Santa Cruz do Sul e Uruguaiana, Rio Grande e Santana do Livramento. Então, essas são as cidades, né, que têm as seccionais, e hoje nós estamos falando de, meu Deus, me fugiu, na Palmeira das Missões, é isso? Isso, Palmeira das Missões. Palmeira das Missões, ela faz parte da seccional de Passo Fundo, né? Então, vocês querem, por exemplo, tirar alguma dúvida, tem a seccional de Passo Fundo, que é ali na Rua Moron, que é no mesmo prédio da CISA, ali na frente do fórum, né? Então, é fácil de encontrar. Depois eu até posso passar o endereço bem certinho para a prof, ela pode encaminhar para vocês. Então, se vocês querem... claro que vocês não vão encaminhar registro agora, porque vocês ainda não estão graduados.
mas se quiserem tirar mais alguma dúvida, querem conhecer o Conselho Regional, vocês entrem em contato, a gente pode organizar aí um passeio, ir até Porto Alegre, visitar a estrutura do Conselho. Ele está sofrendo algumas alterações, algumas mudanças na estrutura, para que a gente possa acolher os administradores muito melhor, oferecer cursos de qualificação, né, de atualizações, fazer workshops, enfim, a gente está pensando, melhorando e ampliando a estrutura do Conselho Regional, que é a sede em Porto Alegre, para que os administradores tenham, sim, ali a sua casa, né, a sua casa profissional, onde vocês podem buscar as informações, né, o que precisam ali. Mas pode se direcionar na seccional, que é mais fácil, é mais próximo, e a partir da seccional a gente vai sanando aí, então, as dúvidas e também promovendo aquilo que é necessário para vocês. Muito bem. Mais alguma dúvida? Eu vou também depois eu vou passar uma atividade e também a gente vai fazer uma pesquisa no site, porque o site do CRA, né, do Rio Grande do Sul, ele é muito rico de informações, então lá está o código de ética, tem uma série de outras informações, né? Então a gente vai dar uma olhada por lá também, acho que são informações muito importantes que todos nós, administradores, devemos saber onde elas estão, né? Então, eu faço também esse trabalho com os alunos. Mas, Odete, eu queria imensamente te agradecer a tua disponibilidade, né, de todo esse tempo que tu conversou com nós. Eu acho que foram informações muito importantes, acho que fazem uma grande diferença na nossa formação, né, como administradores. São informações realmente importantes para a nossa atuação profissional, mas para a nossa formação, principalmente, né? E aí, quando a gente fala em formação, não é só a formação profissional, né? A gente se forma como um todo, né? E isso nos constrói como um todo, e isso é muito importante. Então, esse teu tempo, com certeza, foi muito, muito importante para nós, tá? Muito obrigada, Luciana. Te agradeço de coração, eu salvei o teu contato, então muito provavelmente eu vou te chamar mais vezes. Também quero me colocar à tua disposição se tu precisares de alguma coisa em relação ao conselho, mas não também só isso, né? Se tu precisares de alguma ajuda, né? Se eu puder contribuir em alguma coisa, né? Se tu precisares me chamar, estou pertinho, mas também com as tecnologias mais perto ainda, né? Então pode contar comigo e com a universidade também no que tu precisares, tá? Te agradeço de coração. O abraço e o presente, né? Então vão ficar para uma outra oportunidade. Não, mas eu sinto-me abraçada, mas assim, eu quero agradecer aí a participação de todos. E quero dizer para vocês que o Conselho Regional também ele promove diversas palestras, seminários, missões empresariais, né? Tem agora, provavelmente no próximo ano, já consiga fazer novamente como é que é o Fórum, né, Internacional aí de Administração. Então, tem o CIDIAD, enfim, é uma série de eventos também que o Conselho Regional vai promovendo. Então, eu convido vocês, sempre que puderem, né, na medida do possível, participem, sejam proativos, né, tenham a iniciativa de estar atentos ao que o Conselho Regional está fazendo, das promoções, daquilo que ele está promovendo aí, para que a gente possa evidenciar ainda mais, né, o administrador, para que todos vocês possam estar aí preparados para saber aí qual é o impacto que todas essas mudanças vão ter aí nas empresas, e vocês, enquanto administradores, qual é o papel de vocês diante desse cenário, diante dessas mudanças, né, e esse novo modelo de negócio aí que está se apresentando. Então, sempre que puderem participar, né, estejam presentes, e vocês vão observar que o Conselho está sempre atuando,
de um jeito ou de outro, através de palestra, através das visitações, através, né, de seminários, enfim, a gente vai. As missões empresariais que agora estão ainda suspensas, né, Luciane, porque ainda não estão totalmente liberadas, mas sempre que for possível, né, a gente vai enviar para as instituições os convites, né, o CDA de seguido, a gente faz vários também durante o ano em várias regiões para que todos possam ser contemplados com essas atividades e participem, né? Eu acho que a proatividade aí é algo que a gente espera de todo administrador e principalmente de todo acadêmico e profissional, né? Que eu acho que é uma característica aí muito importante. Então, eu quero agradecer a todos vocês aí, a participação de vocês, né, por terem ouvido. Eu sei que quando fica só ouvindo, começa a dar sono. Então, por isso que é bom essa interação, a gente poder ir trocando ideias, poder ir enriquecendo aí todo esse conteúdo que a gente pode trazer. Mas fico muito grata, né? Eu sempre aprendo mais do que transmito aí quando a gente interage com outras pessoas. E eu acho que a vida é isso, né? Essas conexões é que fazem a vida acontecer. Muito obrigada a todos vocês. Obrigada mais uma vez, Odete. Um bom dia de trabalho aí, que eu acho que para ti, né, Odete, o dia deve ser corrido ao máximo aí, né? Muito obrigado, tá? Agradeço de coração a todos vocês. E a gente, com certeza, deve se encontrar em outras oportunidades, tá? Um abraço, um Feliz Natal. A gente não tem mais aula esse ano também, né? A gente se encontra no ano que vem, porque o nosso semestre ainda não terminou, embora a gente não tenha mais aula esse ano, a gente dá uma paradinha, ano que vem a gente retorna, tá? Sim. Muito obrigada, a gente volta a conversar, eu mando mais notícias para vocês aí, vou atualizar o Moodle e a gente volta a conversar, tá? Um abraço para todo mundo. Qualquer dúvida que ficou, qualquer questionamento que vocês queiram fazer, né? A prof. Luciane tem o meu contato, pode me mandar, vai ser um prazer poder contribuir com vocês aí, tá bom? Tá, muito obrigada, Odete. Fiquem com Deus. Tá, obrigada. Um abraço, gente. Tchau. Tchau.